Idosa de 100 anos faz greve de fome por direito a morrer. Autopropriedade numa sociedade libertária. Este é o Visão Libertária, sua fonte de informações descentralizadas e distribuídas com viés libertário. Hélène Vuillemin é uma francesa de 100 anos. Em uma atitude tão radical e triste quanto bela e moral, decidiu iniciar uma greve de fome como forma de protestar contra a arbitrariedade da proibição à eutanásia que há no curral de Baguetelândia, também conhecida como França. A atitude é triste porque ela acha que precisou tomar. Como é que um político consegue dormir à noite ao saber que uma pessoa, nessa idade, sofre passando fome voluntariamente porque essa foi a única atitude que encontrou para poder reivindicar o direito de morrer com dignidade? Mas também é uma atitude bela e moral porque mostra coragem de se opor à tirania. Com uma lucidez de dar inveja a muito bovino gadoso jovem, essa senhora diz: liberdade é o lema da França, mas a liberdade é limitada. Ela sabe que não existe meio livre ou meio escravo, ou se é livre ou se é escravo, e a liberdade é um direito natural e absoluto. Em um gesto simbólico, ela mantém em uma parede um papel em que se pode ver um coração ao lado da frase Liberté, on ne voit bien qu'avec le cœur. Liberdade só se vê claramente com o coração. Hélène, que foi professora quando jovem, não sofre de nenhuma comorbidade, mas está em sofrimento, sente dores nas pernas. Ela tem consciência de que a morte é um fato inexorável, que em mais dia, menos dia, ocorrerá. Ela deseja apenas morrer com dignidade, ainda lúcida. Ela não quer esperar, como exige o rabisco no guardanapo sujo da máfia estatal de Croissantlandia. Para quem não sabe, é o que os estatistas chamam de Constituição Nacional. Lá, só é permitido eutanásia se a pessoa estiver em estado terminal ou necessitando de tratamento com sedativos fortes por toda a vida para que possa morrer. Tais declarações foram dadas numa entrevista. Para Hélène, a causa da proibição ocorre porque a França é um curral com forte tradição religiosa. A vida das pessoas não é uma dádiva divina, muito menos uma concessão estatal. É, antes de tudo, um fato da natureza que começa com cuidados de tutores, que geralmente são os pais biológicos, e após certa idade segue com a autonomia da pessoa. Viver é e sempre será uma escolha, jamais uma imposição. Nós somos os nossos donos, autoproprietários, senhores da nossa vontade. Porém, é inquestionável que a religião ainda exerce uma grande influência nas leis das máfias estatais pelo globo. Elas são feitas por pessoas. A maioria é adepta de alguma crença, ou pelo menos pratica algum nível de fé espiritual, inclusive e especialmente aqui em Banânia. A visão libertária aqui é óbvia. A autopropriedade é o conceito em que cada indivíduo é o exclusivo proprietário de si mesmo. Cada pessoa tem o direito de utilizar o seu corpo da maneira que preferir, desde que não interfira nem afete ilegitimamente a integridade física ou a propriedade de outros. Propriedade sempre inclui o corpo, que é o meio pelo qual cada consciência pode originar a vontade sobre ele. Em resumo, Hélène teria o direito justnatural de se submeter ao procedimento da eutanásia. Tal direito implica em não violação à propriedade alheia e, principalmente, nem qualquer violação à autopropriedade por terceiros. Afinal, ela expressou previamente aos que concordaram em auxiliá-la nisso. Em outro caso, o ex-cientista mais velho da Austrália, David Goodall, no dia do seu aniversário de 104 anos, em abril de 2018, disse em entrevista à TV local: lamento profundamente ter chegado a esta idade. Meu sentimento é que uma pessoa velha como eu deve ter plenos direitos de cidadania, incluindo o direito ao suicídio assistido. Não sou feliz. Eu quero morrer. Não é particularmente triste. O que é triste é se alguém é impedido. Como a máfia estatal de Cangurulândia o proibia desde os seus 102 anos, ele anunciou uma associação, uma instituição suíça de defesa do direito à eutanásia. Desde então, planejou com a família o fim da sua vida para executar a eutanásia lá em Queijo-Furadolândia, ou Suíça para os estatistas. O suicídio assistido é ilegal na maior parte do mundo. Era proibido em toda a Austrália e a permissão ocorreu em 2017, mas para ser aplicada somente a partir de junho de 2019, somente no estado de Victoria e para pacientes terminais com expectativa de vida menor que 6 meses. A Associação Suíça Exit International fez campanha de financiamento coletivo para que Goodall pudesse viajar na classe executiva para então encerrar sua vida.
Além de Helene e Goodall, há casos de pessoas que escrevem no peito com tatuagem "Não me ressuscite", para ser lido por médicos no caso de algum mal súbito, infarto ou qualquer causa repentina que possa levar à morte. Assim como querem Helene, David e tantos que não querem ser ressuscitados, muito provavelmente acontecerá em uma sociedade sem um poder estatal. Em Banânia, gadosamente conhecida como Brasil, essa situação também poderia acontecer. O rabisco 122 do Código Penal tipifica como crime as condutas de auxiliar, instigar ou induzir ao suicídio. Entenda, cometer suicídio eticamente não é um crime e nem faz sentido que seja. Além do que, é impossível punir um cadáver. Só seria possível punir alguém que não tivesse êxito. Mas por quê? Pela ética, não há crime se não houver uma vítima. E vítima só é quem teve sua propriedade lesada por uma outra pessoa. A título de curiosidade, há relatos de punição pela tentativa aos herdeiros. Entretanto, como o juspositivismo ignora a ética, eutanásia ou suicídio assistido são proibidos e tratados como crime sob a alegação de que qualquer ato tendente a destruir a vida de outrem é passível de punição. Como a lei não muda a vontade de alguém, punir quem se dispuser a ajudar geralmente consegue coibir. Um lugar majoritariamente cristão, católico e evangélico, como Banânia, tem vários exemplos da influência religiosa no direito, a começar pelo guardanapo sujo, que se diz que foi promulgado sob a proteção de Deus. O autor do texto desse vídeo, e por coincidência o revisor também que participou, são ateus. A narradora é agnóstica. Mas se fossem cristãos, ficariam putos ao ver o nome de Deus relacionado a regras antiéticas e imorais. Como aqui o sagrado e o profano se misturam numa simbiose insana, ninguém reclama. Como o Estado e as religiões espirituais se baseiam também na crença das pessoas, é fácil para quem já é concentrador de poder usar suas doutrinas para relativizar e justificar uma arbitrariedade. Vale também um esclarecimento. Embora a descriminalização desses tipos penais seja defendida aqui, deve haver liberdade do indivíduo dispor de sua própria vida. Isso não é uma indiferença à vida. A liberdade é maior que ela. Como mostram as vontades de Helene Willimon e David Goodall, de que adianta estar vivo se estiver impedido de agir para algo exclusivamente a si mesmo? A liberdade se vê com o coração. Provavelmente, na maioria das situações, seja possível convencer alguém a desistir de se suicidar. Cada um pode vir a ter os motivos mais diversos, desde uma desilusão afetiva, ou uma sequela crítica de um acidente, ou a incapacidade de lidar com uma crise econômica pessoal. Cada um sabe o que passa e do que precisa, mas veja, tudo isso deve ficar no âmbito da persuasão, jamais na proibição. Nesses exemplos, são legítimos os desejos de Helene, assim como conseguiu David. Afinal, como disse o filósofo Sêneca, em sua belíssima obra sobre a brevidade da vida, o que importa não é viver muito, mas viver com qualidade. Até o último instante, a qualidade pode ser promovida pela liberdade, mesmo que seja para encerrar a vida. A liberdade, obviamente, abrange também a opinião. A sua opinião deve ser apenas mais uma. E quando o Estado opina, ele o faz apontando uma arma. Assim, ele mata a ética. Se você discorda, não tem problema. Procure dissuadir, mas nunca se ache no direito de proibir. Ninguém é dono do corpo alheio. David e Helene merecem os parabéns porque ajudam na luta pela liberdade, porque mostram isso até com os últimos instantes de suas vidas. Obrigado por sua audiência. Esse artigo foi sugerido e escrito por Vitor Daneskiold, revisado por Stanley Calderelli e narrado por Salander. Se você gostou desse vídeo, clique no ícone de curtir abaixo e compartilhe o vídeo em sua rede social. Se você deseja ser notificado de outros vídeos, clique em se inscrever e depois no ícone de campainha. Até a próxima!